ao leitor que você possa encontrar nas cores uma melhor qualidade de vida. Sinta-se no verde para ter equilíbrio e harmonia. Mas não se esqueça do preto, que é seu manto de proteção. Caminhe no azul para a paz encontrar, mas banhe-se com o vermelho para a vitalidade brotar. Brilhe no magenta, mas não se esqueça do marrom para não dispersar. Nunca esqueça o laranja para mais caminhos se abrirem. Deixe surgir o amarelo para seus dias sorrirem. Em sua vida não abandones o violeta, que é a cor da elevação. Nesta jornada de um arco-íris que se inicia, não se afobe na caminhada por cada cor, para a claridade sempre poder acompanhá-lo. O melhor foi feito. Use estas páginas para consultar que haja uma ligação harmônica entre cromoterapia, a cor e você. Prefácio. Nasci interiorana e espiritualista. Palavra bonita, tão usada nestes dias. Só que eu não sabia quem era, até os famosos anos 60, quando cursava a faculdade, foi quando me dei conta que estava atrás de alguma coisa indefinida, não encontrada ainda. O caminho foi longo e a busca continuará sempre. Mas como toda história começa de alguma forma, estudei várias filosofias e crenças. Na verdade, estava procurando algo mágico que me desse milhões de respostas. Hoje eu sei que isto não existe. Um jovem ajudou-me muito no aprendizado. Mostrou-me, com a sua fé, que as respostas estão e sempre estiveram dentro de nós. Esse jovem Val Capelli fez com que eu redescobrisse o universo de cores e observas se o efeito dele em nós. Assistir às suas aulas foi como deitar-me de novo na grama da minha infância, numa tarde de verão e ficar vendo os anjos invisíveis com suas asas multicores brincando com as nuvens, formando desenhos com elas. E a vida era uma aventura incrível, onde as noites de lua cheia sucediam-se tempestades maravilhosas, escuras, brilha ou simplesmente uma calmaria morna, rosa, onde o tempo parava e ficava no ar aquele perfume de mistério e expectativa. Depois da chuva forte, branca, o sol aparecia quente, a terra molhada era cheirosa e íamos brincar de tesouro perdido num ribeirão pequeno que passava no fim da rua, onde eram jogadas as contas coloridas de cristal não usadas pela fábrica de terços. Assim eram aqueles dias, uma mistura de cores, cheiros, sonhos, pés descalços, pipoca feita no fogão de lenha, jabuticaba, comida no pé, dores, alegrias e sobretudo uma confiança incrível na vida e na felicidade que todo ser vivente tem direito. 50 anos depois, a gente se pergunta, para onde foi aquele tempo? Procura retomar aquela sensação e esquece que todos os minutos da vida podem trazer momentos tão ricos e belos como aqueles. E aí, encontrei Val Capelli. Fez-me pensar, entender e viver. 12. Cromoterapia, a cor e você. Essa sorte eu quero compartilhar com vocês. Ele flui com a vida, de mãos dadas com ela pelos mais diferentes caminhos. Porque acredita que a natureza é pródiga e sempre trabalha por nós, desde que a deixemos fazer seu papel. O arco-íris reflete há milênios as mesmas cores, e afinal, se o poder maior que tudo governa não fez o mundo só em preto e branco, é porque há um motivo muito grande. O levou a pintar de cores tudo o que existe. Para que servem as cores, como usá-las e como podem ajudar-nos é o que este livro nos diz.
E um trabalho sério, de muitos anos de pesquisas, feito por alguém que realmente ama o que faz. Obrigada, vai, por poder deixar escrito aqui o quanto você é amado, importante para mim, para seus amigos e alunos, e especialmente o quanto entende, é profundo e competente lo que faz, ser um cromoterapeuta. Isis Maria Freire Fonseca Maneche. Capítulo 1. Item. A luz. A percepção do mundo físico ocorre em função da incidência da luz que é refletida pelos objetos. Alguns objetos são atravessados pela luz e outros não. Os objetos opacos projetam sombras. A curiosidade humana percorreu um longo caminho de pesquisa para identificar a luz. Muitos pesquisadores da sociedade de contemporânea formularam teorias que, mesmo com pouco fundamento, serviram de base para a posteridade. O físico e matemático inglês, Isaac Newton, sustentou a teoria das emissões. A luz é constituída por corpúsculos que se deslocam em linha reta e com velocidade constante nos meios homogêneos. Já na antiguidade, sabia-se da propagação retilínea da luz, sendo conceituada de raio luminoso. Sobre esse conceito, foi constituída a ótica geométrica. Vários pesquisadores desenvolveram muitas teorias. Entre elas, convém mencionar duas dos físicos William R. Hamilton e Carl F. Gauss. Os raios luminosos são independentes uns dos outros. O fenômeno ocorre em direção oposta e o caminho percorrido pela luz será o mesmo, isto é, o retorno da luz é inverso. Com estas teorias, constata-se a reflexão angular da luz, quando um raio luminoso atinge uma superfície polida, é refletido com uma perpendicular, formando um ângulo de incidência e de reflexão. 4. Cromoterapia a cor e você. Esta teoria de reflexão angular do raio de luz vem comprovar a experiência de Newton, quando verificou que um raio de luz branca, ao atravessar um prisma de vidro, se decompõe em vários feixes coloridos que ele denominou espectro da luz. A decomposição da luz ocorre porque cada cor tem um índice de refração diferente. Outra importante experiência diz respeito ao clássico disco de Newton, que é composto pelas 7 cores refratadas no prisma. Ao ser girado rapidamente, sobrepondo-se em nossa vista, as cores dão a sensação de branco. Uma vez que a luz branca é a junção de todas as cores. Baseando-nos na teoria de Hamilton e Gauss, concluímos que o raio refletido, no mesmo ângulo do raio incidente, contém as principais cores, que possuem ângulos diferentes umas das outras. Encontramos um extremo, o raio refletido da cor violeta, com um ângulo de reflexão menor que o do vermelho, que se encontra no outro extremo. Para perceber esse fenômeno, basta criar a condição necessária de refração. A decomposição se dá quando o raio luminoso penetra um meio transparente, que possui índice de refração diferente para cada cor. Este fenômeno é denominado dispersão da luz. Um interessante fenômeno natural onde ocorre a dispersão é o arco-íris. Formação do arco-íris. No período que sucede ou antecede uma chuva, há uma grande quantidade de gotículas de água pairando no ar, suspem na atmosfera. Em cada gotícula, a luz solar sofre decomposição. O vermelho cobre a parte externa da gota, enquanto o violeta fica no centro da partícula da água. Isso ocorre simultaneamente em bilhões de gotículas.
Por uma questão de simetria, a posição do Sol atingindo a gotícula que reflete no observador, considera do que a luz violeta forma um ângulo de 41 graus com a direção da luz original e que o vermelho tem um ângulo de 43 graus. Resulta no arco-íris. Entre essas duas cores percebemos as intermediárias em sequência vibracional, com os ângulos variáveis de uma cor para outra. Podemos concluir então, que o arco-íris que alguém vê não é o mesmo observado por outra pessoa a apenas 2 metros de distância, pois as gotículas que refletem uma cor, de acordo com o ângulo em que se encontram, não são as mesmas que refletem aquela cor para os olhos do outro observador. A luz contra barra 5. Luz solar. Observador vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta. A formação do arco-íris ocorre quando o Sol está próximo do horizonte, no início da manhã ou no final da tarde. O Sol e o arco-íris estão sempre em posições opostas. Pela manhã, o arco-íris se forma do lado poente e à tarde, no nascente. Fenômeno semelhante ao do arco-íris pode ocorrer em certas ocasiões, originando anéis coloridos em torno do Sol ou da Lua. Isso ocorre pela decomposição da luz proveniente do astro, ao atravessar gotículas de água ou pequenos cristais de gelo na atmosfera. Olho. A camada pigmentada da coroide, próxima à retina, absorve os raios luminosos, evitando a reflexão dos mesmos. De volta através da retina, tal reflexão provocaria um embaraçamento das imagens visuais. Os raios luminosos passam pelo nervo óptico, que envia esses sinais para a fávea, localizada dentro da linha média, ligeiramente acima do polo posterior do globo ocular, disco óptico. Não há receptores visuais cobrindo o disco. Quando a atenção é atraída para um objeto, ou fixada no mesmo, os olhos são normalmente movidos de maneira que os raios luminosos, vindos do objeto, incidam sobre a fávea. 6. Cromoterapia. A cor e você. Mecanismo de formação da imagem. Os olhos convertem energia do espectro visível em potenciais de ação do nervo óptico. O comprimento da onda de luz visível é de aproximadamente 3.790 a 7.200 angstroms. As imagens dos objetos do meio ambiente são focalizadas na retina. Os raios luminosos, atingindo a retina, geram potenciais nos cones e bastonetes, e os impulsos iniciados na retina são conduzidos para o córtex cerebral, onde produzem a sensação da visão. Visão das cores. Existem muitas coisas que ainda são desconhecidas pela ciência sobre a visão das cores. Parece claro que existem 3 tipos de cones na retina e que, de alguma forma, as interações desses 3 sistemas de cones determinam a cor percebida. Cada um deles é sensível a um tipo de onda colorida, que caracteriza as 3 cores básicas da versão: vermelho, verde e azul, em decorrência do caráter vibracional da luz. As cores secundárias são percebidas a partir da interação de 2 cones. Por exemplo, o violeta é a sensação causada pelo estímulo dos cones sensíveis ao vermelho e azul. O branco é o estímulo em igual proporção das 3 cores. O preto é a sensação produzida pela ausência da luz, e quando a luz atinge uma superfície preta não há reflexão, é uma energia que não estimula nenhum dos 3 cones da visão.
Na característica da visão das cores, é importante observar os aspectos físicos, biofísicos e psicológicos sobre a cor. As cores têm 3 atributos: matiz, intensidade e saturação. Matiz, união das cores misturadas com proporção. Intensidade, grau de propagação da energia da cor, mais forte ou mais fraca. Saturação, ou grau de diluição com o branco, nesse caso. Obtém-se as tonalidades mais suaves da cor. A saturação de uma cor misturada com o branco será menor do que a média de saturação da cor quando intensa e viva. Principais anomalias físicas que alteram o órgão da visão. Daltonismo. O termo é em homenagem ao cientista inglês John Dalton, que possuía esta deficiência e foi o primeiro a realizar sistemáticos estudos sobre a cegueira parcial das cores. A luz contra a barra 7. Daltonismo é o nome mais comum para a cromatopsia, que é a incapacidade de distinguir cores. E uma condição hereditária. A forma mais comum de daltonismo ocorre em 8% da população masculina. E a incapacidade de distinção entre o vermelho e o verde. As cores são percebidas pelos cones, porém em decorrência de algum desligamento entre os cones responsáveis pela capta. São das cores vermelha e verde, não se consegue fazer uma distinção entre elas. Esta é uma teoria provável. Albinismo é a ausência congênita total ou parcial de pigmentos na pele, no cabelo e na íris ocular. Denominada monocromatismo. Essa deficiência deixa a pessoa totalmente cega para as cores. Vêem somente o branco, o preto ou tonalidades cinzas. Um aspecto importante nesta moléstia é possuir uma capta. São da luminosidade aproximadamente normal. A percepção do branco resulta da soma das atividades dos 3 cones. Eles existem nessas pessoas, mas talvez não estejam ligados entre si. Por isso, as condições individuais de cada um não podem ser percebidas. Assim, não há distinção de cores, matizes e tonalidades. Para os albinos não se deve usar a cor vermelha, pois é contra-indicada. Vibração, ondas e cores. Toda vibração emite uma onda e a onda é uma vibração que se propaga. Um número infinito de ondas, provenientes de uma infinidade de fontes que estão irradiando constantemente, se cruzam, mas não se confundem porque mantêm características próprias. São elas: amplitude, metade do percurso de uma oscilação, desenho de A a B. Frequência, número de oscilações em unidade de tempo. Desenho de A a A, que passa pelo ponto X e é denominada frequência da onda por minuto ou segundo. 8. Cromoterapia a cor e você. B. O que diferencia o tipo de irradiação é a amplitude da onda. Cada tipo de vibração possui várias frequências, como por exemplo, ondas hertzianas, emitidas por osciladores elétricos. Uma estação de rádio transforma as ondas sonoras em vibrações que caminham pelo ar em determinada frequência e, em cada frequência, sintonizamos uma emissora de rádio. Ondas luminosas provenientes de fontes luminosas. Nas diferentes frequências, encontramos cores diferentes, etc. Toda onda em qualquer amplitude ou, melhor dizendo, proveniente de qualquer fonte energética contém cor, som, forma, imagem, temperatura e aroma. De acordo com a frequência ondulatória encontramos o tipo de som, o matiz de cor e os demais elementos acima mencionados. Por exemplo,
um instrumento de corda, em função do atrito nas cordas, emite notas musicais de dó a si. Na associação do som com as cores, constatou-se que a frequência em dó vibra na cor vermelha e em si na cor violeta. Comprimento das ondas coloridas. Com a mesma velocidade que a luz se desloca em forma de onda. A 300.000 km por segundo, as diferentes cores contidas na luz branca possuem comprimento de ondas que podem ser medidas em uma unidade conhecida como angstrom, que mede 1/10 de milímetro. A cor vermelha tem comprimento de onda que varia entre 6.700 e 6.200 A, o laranja de 6.200 e 5.900 A, o amarelo de 5.900 a 5.600, o verde de 5.600 a 5.100 A, o azul de 5.100 a 4.700 A, o índigo de 4.700 a 4.500 A, e o violeta de 4.500 a 4.000 A. Cor. A cor que percebemos em um objeto é produzida pela incidência da luz branca sobre a superfície coberta por pigmentos. A luz contra /9. Tinta, ou na condição normal da matéria desse objeto que, ao receber a luz branca, tem a capacidade de absorver algumas vibrações e refletir as demais. A luz branca é formada pelas diversas irradiações coloridas, que podem ser refletidas pelos objetos individualmente ou na combinação de alguns desses raios, como também podem ser separadas com o auxílio de um prisma, formando uma imagem conhecida como espectro. Do ponto de vista estritamente físico, o espectro é formado por um número infinito de cores. Técnica. Mente, as 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta são consideradas como integrante da luz branca. E a junção dessas cores compõe a luz branca. As cores do espectro podem ser combinadas de muitas maneiras e produzir novas cores. Reunindo as 3 primeiras, vermelho, laranja e amarelo, obtemos amarelo alaranjado. Na mistura das outras 4, verde, azul, índigo e violeta, se produz um azul violáceo. Juntando esse azul violáceo com um amarelo alaranjado, obteremos novamente a luz branca. Por esse motivo, essas cores são chamadas de complementares. De modo geral, consideram-se complementares as cores de cuja junção se obtém o branco, no tocante à luz, nos casos dos pigmentos se obterá o preto. Essa técnica é muito usada pelos pintores e decoradores para produzir o contraste agradável ou a forte oposição. Na cromoterapia, é através das complementares que se neutraliza uma disfunção existente no organismo. Na prática, não é fácil se obter o branco, no caso da luz, ou o preto, no caso do pigmento, pela reunião de 2 cores. Porém, o resultado será obtido empregando 3 cores convenientes. Essas 3 cores são denominadas cores básicas, de acordo com os pigmentos, são elas: vermelho, amarelo e azul. As cores secundárias são resultantes da mistura de 2 cores básicas, por exemplo, vermelho e amarelo igual laranja, amarelo e azul igual verde, vermelho e azul igual violeta. Da mistura de uma cor primária, básica, com uma secundária, obtemos as cores terciárias. Continuando a misturar as cores, vamos ter uma gama infinita de matizes até chegarmos ao preto. No tocante à luz, as cores primárias são vermelho, verde e azul, e quando combinadas em diferentes intensidades podem originar qualquer outra cor.
utilizando-se lanternas coloridas. Sobrepondo variações das três primárias, obtemos, do vermelho. 10. Cromoterapia cor e você. E verde, o amarelo, do vermelho e azul, o violeta, do azul e verde. O ciano. Para cada cor existe uma complementar. Então denomina cores complementares aquelas que faltam para obtermos as três cores básicas, por exemplo. A cor complementar do amarelo é o violeta. A cor complementar do laranja é o índigo. A cor complementar do vermelho é o azul. A cor complementar do verde é o magenta. Podemos dizer que cada cor secundária é complementar de uma primária que não entrou na sua formação, porque da soma das duas obtém-se o branco, na luz, ou o preto, no pigmento. Uma regra prática para descobrirmos as complementares é olharmos fixamente por cerca de 30 segundos para uma superfície, se é colorida, e em seguida para uma superfície branca, quando surge a complementar por alguns segundos. Outra maneira de obtermos a complementar é direcionar uma luz colorida para uma superfície branca, num ambiente claro, fixar o olhar na superfície colorida pela iluminação e após um tempo, que varia de 1 a 5 minutos dependendo da cor, colocar algo entre a luz e a superfície, fazendo surgir uma sombra, que será na cor complementar. Estes fenômenos ocorrem devido à saturação dos cones sensíveis àquelas vibrações e pela inibição daqueles que não recebem vibrações durante aquele período. Quando olhamos para a superfície branca, ou fazemos surgir uma sombra na superfície colorida pela luz, surge após a imagem, que nada mais é do que o despertar dos cones que ficaram inibidos durante a superexposição.